Que agora tem os jogadores que chegaram, né? O cara do Dorival, a gente tá vendo que o Pedro é o primeiro em tudo que a gente coloca na tela. Em gols, em jogos, em assistências, em minutos por partida, em gol. E ele fez os 2 gols do jogo de ontem. Para trocar essa bola com o Fábio Sormani, eu vou eleger Pedro Ivo Almeida. Daqui a pouco a gente vai falar da chegada do Vidal também, o quanto isso pode modificar esse meio campo. Mas acho que o Pedro, nesse momento, falar em mudar esquema e sacá-lo do time é um... Pedro ou Dorival? O Pedro. Pensar em tirar o Pedro desse time parece uma coisa sem sentido. Não dá, eu acho que nem tem esse debate na cabeça do Dorival. E só para ser o chato e perturbar o Sormani, é que o Flamengo que não vencia lá na ressacada não era esse, de 1 bilhão. O Flamengo não jogava lá desde 2017. Ah, é? Empatou em 1-1 em 2017 e antes tinha dificuldade para jogar lá na ressacada. Agora, você debocha quando eu falo, mas é chato jogar com esse Avaí do Barroca arrumadinho, Sormani. Primeiro tempo ontem ficou, mais uma vez, claro. Mas aí, segundo tempo, cansou, não teve perna. Até fez 1-0, mas tomou um empate em seguida. E aí tem a qualidade. Agora, sobre mudar o Pedro, Dani, eu acho que você não pode brigar com alguns fatos, né? A gente está vendo ali na tela, 9 gols, 5 assistências em 13 jogos, 14 participações diretas. Ontem, quando apertou, quem resolveu? Ele. O Pedro. Quando teve bem, quem resolve? O Pedro. Quando tá mal, quem resolve? O Pedro. E, sinceramente, não tem que pensar em mudar nada. Você tem 4 semanas de mata-mata aí pela frente. Hoje, pra mim, Vidal e Cebolinha estão fora do time. Eles podem, com calma... O Vidal também? Tá fora do time o Vidal hoje. A gente tá falando de ontem de uma atuação de poucos 12 minutos. Se entendendo muito bem. Ele desarma, ele chega, ele orienta ali no boca a boca para fechar um pouco mais. Ele desarma o lance que dá origem ao segundo gol. Mas hoje, e não é problema nenhum falar, não é que eles não têm qualidade para isso. Mas hoje tem um time que se encaixou de uma maneira X de jogar. Tem 4 confrontos que vão decidir sua temporada nas próximas semanas. E você ainda está começando a entender o que é o Flamengo, o Brasil, o time, o trabalho do Dorival. Vale para o Cebolinha e vale para o Vidal. Daqui a um mês e meio, 2 meses, a gente pode estar numa outra conversa. Sim, mas hoje o Flamengo tem um modo de jogar. Para você inserir o Cebolinha, você tem que mudar como mudou ontem no intervalo. Você precisa que esse jeito não funcione, que você precisa surpreender o adversário, ou você tem que pensar numa outra recomposição por conta do adversário. Você pode ter um Cebolinha pelo corredor lateral para tentar algum tipo específico. Para você encaixar o Vidal, ou você perdeu alguma peça, ou você fez alguma mudança, ou você quer mudar alguma dinâmica de marcação ou de bola, de saída de bola, aí você pode ter o Vidal. Mas hoje não tem por que você virar e falar, tem o Vidal e o Cebolinha ali na beira do campo, tem que mudar tudo, saca o Pedro. Calma, o Pedro é o que tem dado certo. Tem 2 coisas que dão muito certo nesse Flamengo do Dorival para mim. Uma é o Pedro, o outro é o posicionamento do Everton Ribeiro. O Arrascaeta a gente já sabe que é genial desde quando o time não dava certo. Então não chega a ser uma grande novidade. Mas vou te falar uma coisa. Diga. Bom, para terem esse escárnio de escalar o Diego ontem, para mim, é uma coisa assim vergonhosa. Você pode ter o Vidal semana que vem para fazer a primeira função, você ter o João com o Everton e o Arrascaeta. No losango, você faz o Vidal. Eu acho que o Vidal vem mais para fazer segundo e terceiro, né? Não, mas eu entendo facinho. Se você tem o Diego, é melhor ter o Vidal como primeiro. Não existe. Entendi. Então, você faz o seguinte, João, fica na tua na esquerda dando combate, Everton, você vem por dentro, Vidal, faz uma primeira saída. Mas é que acho que ontem era um sinal específico, Desculpa, porque o Thiago estava suspenso, né? Sim, ok, claro. Ele vem bem, o Thiago vem bem ali primeiro. Exatamente, mas se você pensa, então, nessa solução... o Vidal chegando agora com meia perna hoje é mais que o Diego. Desculpa, o Diego já há muito tempo está fazendo figuração no elenco do Flamengo. E aí você tem a dúvida. O que eu quero? Um time agudo? Um time rápido? Ou um time sólido, de controle? Para jogar contra o Corinthians? E aí você vai ter a alternativa de fazer o seguinte... Pergunta de 1 milhão. Né? Depende do que o outro lado vai te arrumar, né? Eu vou com Cebolinha, Gabriel e Pedro. E infelizmente abro mão do Everton, que hoje volta a jogar bem. O time é o que tem jogado. Ou então, exato. Ou então... Com o Thiago Maia ali. Aí você vai tentar mexer no vespeiro. Acho que você perde solidez no meio campo se você faz isso. Qual? Sim. Colocar o Cebolinha no lugar do... Ou então... está melhorando com bola. Ou então você vai mexer no tal do vespeiro. Você sabe, né? Pedro e Gabigol? Não, acho que não dá pra mexer ali, não. Porque o Sormani tá falando do Gabriel, né? Que não marca e tal. Mas ele tá fazendo funções importantes dentro de campo e ele também tá incomodado de não marcar. Ele tá incomodado. Claro que ele tá. E tem que estar. Que bom que ele tá. Eu prefiro o Gabriel incomodado dentro de campo querendo resolver do que fora. Eu também. Exatamente. Mas o futebol dele, o crescimento do Pedro se dá com a queda do futebol do Gabriel. Você não acha que tem mais a ver com a ausência do Bruno?
Do Bruno Henrique? O Pedro, a brecha do Pedro, aí- o Pedro... Então, é porque, é um momento. o Pedro... Gabriel, pra mim, às vezes, até ocupa potencializa o Pedro. uma faixa de campo, a meu ver, que o Gabriel gravita. Gravita não, ele circula. Ele circula. Então, Quem ocupa, desculpa? o Pedro. O Pedro. O Pedro... Tá. Não o eu, Pedro, o outro. o Pedro, Ah, tá. O Pedro centroavante. Confundiu isso. O Pedro na sua vida. O Pedro, Nem o meu Pedro irmão, nem meu marido. ele acaba por circular em áreas que o Gabriel gosta de circular. Por isso mesmo, o futebol, os gols do Gabriel diminuíram. Mas o que não quer dizer que ele não continue tendo importância para a estrutura desse time. Eu sei, mas um cara como o Gabriel... E não é que a bola não está ele chegando, é que ele também está perdendo, Tá perdendo gol. Tá perdendo o primeiro por isso tempo. que- Ontem ele perdeu o gol. Isso que eu Lógico. falo aqui. Se você, Sormani, cita essa explicação, e você fala que o Bruno Henrique é um cara que potencializa muito o setor ofensivo, ele potencializa porque ele faz um corredor, porque ele é agressivo, porque ele é um Olha o jogador gol que ele forte perde, ó. de um contra um, Então. que é exatamente a mesma característica do Cebolinha. O Bruno tem uma vantagem. O Bruno ainda é mais alto e um cara que no jogo aéreo decide mais que o Cebola. O Cebola Não, é ele mais joga veloz. mais na área do que o Cebolinha. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você ganha uma característica que eu acho que, para mim, é fundamental para o lado esquerdo do Flamengo. Quando você tem o Gabriel por um lado direito, que, claro, gira, trabalha bem, mas ele não é um cara que vai atacar aquela linha de fundo como o Flamengo faz muito bem. E eu gosto muito quando o Flamengo amplia esse jogo. Ele se torna um time muito agudo, muito sufocante ao adversário, né? E se você não tem isso no lado esquerdo, você pode correr o risco de ter uma equipe que vai se afunilar um pouquinho diante de um adversário que, por exemplo, como o Corinthians joga, ele vai travar muito esse meio. Olha, eu só Isso queria são fazer as uma laterais. pergunta. Mas aí eu acho que é uma Mas você viu circunstância a de viola em jogo, caco né? aí, ô, Dani? Então, Nesse momento, você viu a viola em caco ou não? O Santos o quê? falhou A aí. viola em cacos. Eu não sei nem o que isso significa. Quebrou o instrumento. Perdeu o jogo. nesse momento ela tá almoçando lá no Allianz. Ela não Eles viu. fazem 1-0 Exato. e tal. Mas um drink, né? Não, nesse momento ela não viu. Eu estava ontem. no meu passeio ontem. Ô, Zé, para te ouvir aqui sobre todas essas questões, eu vou voltar também um Levaram ela pra pouquinho almoçar no sem Vidal, querer, que o abrindo Pedro cita ali, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente da dos meninos. Eu acho que se tem alguém que tem que entrar nesse time por agora, é o Vidal lá, e o não Gabriel o de Cebolinha. Porque Mas o eu Vidal não é de acho quem? que o Vidal... Calma, jovem. Porque eu o gostei, Vidal, eu gostei. o Vidal ele tem uma característica que encaixa com o que é o Flamengo, que é um jogador que vai se entregar, que é um jogador que pode, além disso, estar em diversas fases desse meio-campo. Mas acho também que o recado do Dorival é no sentido de assim, meu time está pronto, conquiste o seu espaço, então você vai entrar no final da partida. Primeiro que ele já chega no meio do campeonato, é um pouco mais complicado, né? Uma coisa é você jogar na Europa e chegar aqui no Brasil. Mas na Europa é um jogador experiente, ele não vai conseguir entrar de uma hora para outra. Eu acho que o Dorival, justamente o que você falou, eu tenho aqui possibilidades e eu vou trabalhar com você em relação mesmo a isso. sem o Thiago, é o que o Facincani falou, né? Ele não colocar o Vidal sem o Sim. Thiago é sintomático. Sim, eu tô esperando aqui para ver a sua reação e a sua adaptação ao futebol brasileiro. Eu, particularmente, eu acho assim, eu acho que o Cebolinha pode dar muitas coisas ao Flamengo que o Vidal, consequentemente, não pode dar nesse sentido. Porque você muda, acho que você muda a preocupação, Dani. Você tem Pedro, você tem Gabigol, então você faz um jogo, um 4-3-3. Né? Você põe 3 atacantes, Pedro, o Gabigol fazendo essa função meio que de lado, rodando, porque acho que o Pedro não está só Você faz centralizado. Maia, João e Arrascaeta? E o Arrascaeta sozinho, livre. Ou você faz Everton, João e Arrascaeta? Ele tá jogando no 4-3-1-2. É o que ele tem feito. Entendeu? Aí você inverte, você dá liberdade para esse time do Flamengo jogar. Você não necessariamente você precisa ficar preso a um sistema de jogo com esses jogadores. Né? Você pode, em determinados momentos, com a mesma equipe, mudar pela versatilidade que esses caras podem te proporcionar. Você pode colocar o Pedro junto com o Gabigol centralizados ali, e aí você tem, por exemplo, o Arrascaeta vai para o lado direito, você tem o Everton pelo lado esquerdo, né, jogando com a perna invertida, ou senão você traz o Arrascaeta para jogar como um centroavante, você fecha um pouquinho mais o meio com o Everton, trazendo o Everton Você tiraria como um meia. volante, então, para privilegiar Eu acho que sim. Eu acho que a entrada do Everton o Flamengo volta até a característica que tem o Bruno Henrique, que é velocidade pelo lado. Então, Zé, mas aí você não acha que o Dorival não pensa assim? Não, eu acho que o Dorival está pensando jogo a jogo.
É que ele encontrou uma Eu acho que ele- solução com esse meio de campo mais Pra forte, né? poder colocar o Gabriel Everton e o- faz e até o- um e o- terceiro volante ali. Sim, mas é por isso que eu acho que o Everton Dorival, Ribeiro, né, o que Everton agora Ribeiro tem os- fecha, ele fecha, né? Sai o Diego, o Everton Exato, Ribeiro ele traz. fecha o meio. Ele vem para o meio, o Cebolinha fica aberto e aí você solta o Arrascaeta. Já é comprovado que o Arrascaeta não pode ficar atrás de jogador. Não, ele tem que estar livre. Né? tudo Ele bem. tem que estar livre. Ele ficar livre é tranquilo. É aquela história, você faz a sombra do primeiro volante. Hoje em dia, o que acontece? É o primeiro volante que normalmente sai com o jogo. Se você tem Gabigol e Pedro lá na frente, você abre os dois, tenta fazer uma marcação um pouco mais adiantada na saída de bola, adianta um pouco mais o Arrascaeta para pegar esse primeiro volante e você adianta o seu time. Né? Ontem a zaga era uma zaga diferente daquela que nós estamos acostumados. E o Barroca Mas sentiu tem- isso, né? né? Abafou Você lá. pressiona porque, nossa, um pouquinho Seu e você Barroca, hein? tira. Pelo amor de Deus. né? Você, Seu Barroca. você Barroca, pressiona e aí o que acontece? Mr. Você tem a possibilidade de trabalhar dentro das características do Flamengo, que é jogar com a bola. Com a bola nos pés. E aí você dá liberdade. O Everton pode atacar um pouco, o time do Flamengo vai fazer uma... Você segura um pouquinho mais, o Cebolinha vem um pouco por dentro, passa o Ayrton a ter um corredor maior. Você tem uma série de possibilidades com essa versatilidade desses jogadores. Agora, o Flamengo não pode perder a característica. Qual é a sua característica? É um time técnico bola e propor e ter o a bola e propor o jogo. Né? O Vidal ele tem uma coisa que é a raça, é a entrega, é o carrinho, é a vontade, a determinação. Sensacional. Né? É sensacional. Mas não é só isso, né? Mas aí você parte para um lado carismático. Né? A figura Vidal. Mas e bola? Então, eu estou falando, ele pode te dar isso, ele te dá esse carrinho, ele te dá essa característica, ele te dá essas coisas, mas eu prefiro, neste momento, trabalhar com aquilo que eu... Para jogos específicos, eu acho que cabe, né, Zé? Sim. Mais ou menos aos modos que ele fez na Inter recentemente. Sim, na Inter ele não era titular, ele jogava, Sim. entrava de... Teve um jogo da Champions League que ele entrou, foi expulso e ferrou lá um monte de coisa, né? Entendeu? Eu acho que ele tem muitas características, mas dentro daquilo que o Flamengo hoje, nesse momento, necessita, por exemplo, o João pode ser esse cara. Sim. João Não, mas eu não corre, tiraria o que João do time, que não. corre, que entrega, que busca, que João- luta, que o João, pra faz. mim, titular. pode ser o cara que faz tudo isso. Entendeu? Mas ele, quando tá ali, ele não dá um negócio que o Thiago Maia te dá, ou o Vidal pode te dar. Ele precisa ter alguém do lado dele que trabalhe melhor com a bola. Eu ainda acho que o João precisa de um trabalho mais apurado quando tem a bola. Mas eu acho ele o Quando tem principal a bola. hoje do setor. Eu O também setor acho. hoje ele é o De principal. pegada, de marcação.